Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá! A partir de agora, aqui na Expo Cristã, nesse dia 16 de setembro, nós estamos ao vivo com um programa de rádio que passa na RTM Brasil de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã e sempre nas terças-feiras, como hoje, com 1 hora no YouTube. Só que hoje, sendo feito esse programa aqui, direto da Expo Cristã. André Castilho, muito boa tarde. Boa tarde, Renata Burjato. Boa tarde a todos que acompanham este momento especial aqui pelo nosso canal do YouTube, /Roma RTM Brasil. Também a todos que estão acompanhando aqui ao redor, são todos convidados para se sentar nas cadeiras para a gente poder juntos aqui na Comic Arena, né, na Arena Comic ou Christian Comic aqui na Expo Cristã, espaço que a gente conseguiu também com a intermediação do pessoal da Lion Editora, a quem nós agradecemos para poder produzir esse programa. E aí nós falamos, vamos trazer alguém para fazer algo especial e diferente, e vamos fazer como era terça-feira, é o dia de gravar o Entendendo a Bíblia. Aí eu falei, Tamir, você não vai ter folga não. Você vai gravar com a gente o Entendendo a Bíblia, diretamente do IMB aqui na capital paulista, durante este evento aí de negócios cristãos. Muito bem, para nós é um privilégio, para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, e a gente tem andado nessa trinca mais especial com esse Entendendo a Bíblia, e agora hoje realmente muito bonito, de uma maneira diferente. Estamos aqui na Expo Cristã e para nós é um privilégio. Se você estiver aqui e já estiver nos ouvindo, pode chegar aqui, se assentar e nós vamos estudar a Bíblia juntos, tá bom? Venha assim, que para nós é um privilégio tê-los como ouvintes e também como pessoas que vão estar envolvidas com essa programação. Vamos para a nossa pergunta. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz: a religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando a Bíblia fala dos órfãos, ela se refere a quem? Aqueles que não têm o pai biológico? Aqueles que não conhecem o Pai Celestial? Aqueles que estão desviados do Evangelho? Ou todos esses? Olha, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta bem delicada, porque ela coloca as três possibilidades, né? Pai biológico, o pai que não conhece o filho, né? Que não conhece o Pai Celestial, o nosso Deus, e aqueles que estão desviados do Evangelho, quer dizer, já tiveram contato com o Evangelho, mas estão agora um pouco distantes do Evangelho. A pergunta é, será que a Bíblia está falando desses órfãos? Eu creio que se nós olharmos para o contexto aonde aparecem essas palavras, os órfãos, nós vamos ver que realmente a maioria das vezes está se referindo somente ao pai biológico. Nós temos sempre uma preocupação do nosso Deus Pai com a situação do seu povo, com a situação do ser humano. E muitas vezes o pai biológico faz falta realmente na educação do filho. Então, a maior parte da Bíblia, eu creio que podemos até falar que a grande maioria dos versículos são referentes ao pai biológico. E nós temos alguns textos aqui para compartilhar com vocês. André, fala para mim. Eu queria começar por Deuteronômio 24:17, Boa. Que é uma palavra do Antigo Testamento, que fala a respeito do cuidado com aqueles que são mais necessitados. O pessoal às vezes não conhece muito bem, né? Mas o pessoal fala muito que o Antigo Testamento é Deus cruel, às vezes é Deus maldoso, mas na verdade no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, a gente tem muitas palavras a respeito de justiça social. Sim, porque sim. Deus ama o órfão, a viúva, o estrangeiro, e Ele quer cuidar deles, e Ele até fala sobre o estrangeiro, por exemplo, vocês foram estrangeiros na terra do Egito, portanto se lembrem disso e cuidem dos estrangeiros que viverem na terra de vocês. Exatamente. Então a gente tem aí, Renata, Deuteronômio 24:17, pode ler pra gente, por favor? Cuidem para que os estrangeiros e os órfãos não sejam prejudicados em seus direitos. Não tomem o manto da viúva como garantia de empréstimo. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e de que o Eterno, o seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno, façam o que estou dizendo. Então,
é muito interessante a gente comparar as palavras que esse texto diz para nós. Ele fala do estrangeiro, ele fala da viúva e fala dos órfãos. Então, nós não temos nenhuma similaridade de uma viúva que perdeu o quê? Não, perdeu o marido, fisicamente, psicologicamente, materialmente, vamos dizer assim. Então, quando nós comparamos órfãos e viúvas, nós estamos falando sobre vidas humanas aqui no nosso planeta. Agora, não tem uma viúva de Deus, não tem isso, né? Então, o que nós estamos pensando e realmente refletindo o que a Bíblia está dizendo, e esse texto de Deuteronômio 24:17 é muito bom. Então, estamos falando sobre pais biológicos, e esses, então, estão longe do pai que gerou, né? Com a mãe, com a esposa, gerou um filho e talvez o pai tenha morrido e a partir daí então esse menino ou essa menina está órfão, está sem os seus pais ou está sem o pai. Então nós temos que entender isso daqui. Agora, tem um versículo, André, que eu queria mostrar para a turma, que é João 14:18. João 14:18 é um texto muito interessante porque é o Senhor Jesus falando agora sobre a paternidade espiritual. Olha o que ele fala lá em João 14:18. Não permitirei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo. E vocês estão prestes a receber a vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber sem sombra de dúvida que estou em meu Pai e que vocês estão em mim, pois eu estou em vocês. Então, o Senhor Jesus está prometendo o quê? Que eles não vão ficar órfãos. Certamente Pedro, João, Tiago, né? Nós sabemos até o nome do pai de Tiago e João, que era Zebedeu. Então, eles estão ali presentes. Mas o que o Senhor Jesus está falando ali é em termos espirituais. Eu não vou deixar vocês órfãos. Então, eu vou estar acompanhando vocês. E quando nós lemos lá em Mateus 28, né, eu estarei com vocês até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Então, o nosso Deus é um Deus que também cuida dessa parte espiritual através do Senhor Jesus. E uma coisa interessante para a gente lembrar a respeito de órfãos é que se ficar órfão hoje já é muito ruim. Sim, né? sim. Principalmente do ponto de vista psicológico. Há estudos que mostram que os órfãos vão ter desafios a mais para serem vencidos pela ausência ou do pai ou da mãe, ou às vezes dos dois. No entanto, quando a gente pensa no contexto de 2, 3 mil anos atrás, você não tinha nenhum colchão social, nenhum tipo de ferramenta de proteção para esses que ficavam órfãos. Eles ficavam realmente completamente vulneráveis à escravidão, por exemplo, vulneráveis por outros motivos e de outras pessoas. Então, e muitas vezes passavam fome, tinham muitas dificuldades muito piores do que o que a gente vê hoje. Então, quando a Bíblia fala para cuidar dos órfãos, ele está falando realmente do ponto de vista prático e do ponto de vista objetivo e direto. Exato. É para cuidar daqueles que não têm pai e mãe, numa época em que quem não tinha pai e mãe não tinha nada para dar em troca. Exatamente. Ele ia ser realmente um problema para quem, entre aspas, assim, para quem cuidasse. Mas não podemos considerar problema quem Deus coloca na nossa mão para a gente cuidar. Por isso que esse princípio, como o professor também gosta de falar, de você cuidar de quem não tem como te retribuir. É isso que o Tiago está falando aqui. Você deve cuidar das pessoas que não vão conseguir fazer algo em troca por você, que não vão conseguir te pagar, que não vai te render nada materialmente, objetivamente falando. Então, isso é amor de verdade. Isso é servir a Deus mesmo. Você serve a Deus e prova que ama, e serve a Deus e que ama o próximo, quando você faz algo para Ele que você não tem absolutamente nenhuma expectativa de receber algo em troca. Exatamente. Agora, tem outro texto importante, que eu de propósito deixei por último, apesar do nosso produtor ter colocado em primeiro, que é 1 Timóteo 5, de 3 a 7. Mas eu queria falar antes, ou talvez até vou falar depois então, o cuidado de Deus por nós.
E Ele é o nosso Pai Celeste. E eu pedi já para a Renata abrir lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Então, aquilo que você falou agora há pouquinho, que esse Deus do Antigo Testamento não é um Deus durão, é um Deus que ama, sempre nos amou. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, é um Deus que ama, que tem interesse em nós. E nesse texto de 1 Samuel, Deus está falando alguma coisa muito especial. Renata, lê para nós, por favor. Ó, eu já tinha aberto nele, aí eu fui para o que o André falou, então eu vou falar para você ler e depois eu vou para Timóteo. Tá bom, então tá. Olha, eu vou ler então 1 Samuel 12, 22. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Significa o quê? Que Deus quer ter uma aliança conosco. Nós sabemos que agora no Novo Testamento precisamos crer no Senhor Jesus Cristo para sermos filhos. E a partir daí também esse texto de 2 Timóteo 5, né? É muito interessante. 1 Timóteo 5, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 7. Cuidem das viúvas que não têm recursos. Se uma viúva tem parentes que podem cuidar dela, eles devem aprender que a religião começa em casa e que devem retribuir com gratidão pelo que têm recebido. Isso agrada muito a Deus. Você pode considerar viúva legítima aquela que deposita toda a esperança em Deus e ora constantemente pelas necessidades dos outros e pelas necessidades dela. Mas uma viúva que explora as emoções e o bolso dos outros, não há o que fazer. Ensine essas coisas ao povo para que todos saibam como agir em família. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé e é pior que um descrente. Exatamente. Então mostra realmente que o cuidado que a Bíblia quer que a gente tenha é por aquele que está completamente desamparado. Exatamente. E aí a orientação para as famílias cristãs é que você comece cuidando dos desamparados próximos de você. Exatamente. Então, da por exemplo, família. Um sobrinho que ficou órfão, o cristão é chamado para cuidar desse sobrinho, para cuidar desse neto, para cuidar desse primo, para cuidar desse órfão, dessa pessoa que está mais próxima dele. E no caso de não ter ninguém próximo, a igreja, a comunidade de fé local é chamada para poder assumir então essa responsabilidade, certo, Itamir? Exatamente. Então, nós temos que entender que Tiago 1, 27, como a Elisângela falou, ele está falando mais sobre realmente essa relação humana, né? Essa relação de pai biológico. Então, aquele órfão ou aquela pessoa necessitada, como o André colocou, precisa ser amparada. Por quem? Por aqueles que o Senhor tem dado graça de terem condições de poder ajudá-los. Nesse sentido, nós vamos demonstrar realmente o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ficou muito bem explicado ao que o texto de Tiago 1,27 se refere. Contudo, Itamir, André, mesmo assim, todos esses que precisam de cuidado é do cristão ir. Exato. Sair de si mesmo e cuidar, né? Exato. E o que o texto fala é religião, aí é a palavra para cerimônia religiosa, para o ato cerimonial. Alguém esperaria que falasse o jeito de fazer o sacrifício ou o jeito de celebrar, de ir ao culto. E na verdade ele fala o jeito de cuidar das pessoas e de se manter afastado das coisas ruins. Então, o verdadeiro culto é esse, né? É sermos práticos naquilo que a gente prega. Se nós pregamos o amor, vamos demonstrar o amor na prática. E para você que está com a gente aqui na Expo Cristã, este é o Entendendo a Bíblia. Você que está passando por aí, quer ganhar prêmios da RTM Brasil? Senta aqui, pode assistir o nosso episódio de hoje com 1 hora de duração. A gente faz assim, todas as terças-feiras, 5 perguntas na RTM Brasil e a gente vai interagindo com os nossos ouvintes. Inclusive, foram eles que mandaram essas perguntas, eles que são os coprodutores desse nosso programa. Qual é a diferença entre alma e espírito? O espírito não é o fôlego de vida que volta para Deus quando morremos? E a alma que representa o nosso ser sem o corpo quando morremos e que passará pelo juízo? Algumas pregações colocam o nosso espírito como nosso ser. Olha, outra pergunta muito interessante e muito delicada para a gente entender e responder. Por quê? Porque nós temos
teologia, duas posições bem distintas. Dispensacionalistas, não, isso aqui fala sobre escatologia. Nós estamos falando sobre tricotomista e Dicotomista. dicotomista. Olha só, o nome já é um pouco esquisito, né, para a maioria do pessoal. O que é esse negócio de tricotomista, dicotomista? Exatamente, porque nós temos então, como é que nós somos constituídos? É corpo, alma, espírito, ou só alma, espírito, ou só corpo, alma? E a Bíblia, em algumas situações, ela coloca as duas maneiras interessantes. Na minha posição, e eu sei que é uma posição bíblica, porque o apóstolo Paulo falou isso lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E a Renata vai ler para nós, 1 Tessalonicenses 5:23, e ele fala que ele espera que todo mundo seja bem sustentado, seja bem equipado, seja edificado com essa palavra muito interessante, 5:23 de 1 Tessalonicenses. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Ele vai fazer isso, ele vai nos levar para a glória, graças a Deus. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo vão ter um dia, oportunidade de um dia encontrar Jesus, né? Face a face, vamos passar a eternidade com Ele. E aí ele fala que nós devemos ser cristãos completos, e aí ele mostra então, no dizer de Paulo aos Tessalonicenses, é corpo, alma e espírito. E aí eu queria colocar aqui algumas coisas, e aí o André vai poder também participar dessa colocação. Eu creio que nós temos, André, entre nós, seres humanos, nós temos o quê? A razão, a volição e a emoção. E essas coisas são ligadas à alma. A alma, exatamente. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós nascemos, entre aspas, né, mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Então, é muito interessante que quando o Senhor olha para nós com bondade e misericórdia, Ele nos dá vida, uma nova vida. E a partir daí, então, temos vida espiritual. Então, André, quer conversar um pouco sobre razão, volição e emoção? A razão é aquilo que tem a ver com a gente pensar, com a gente raciocinar, né? Vem da palavra, você avaliar, olhar o que está na sua frente, ou olhar alguma situação e poder desenvolver na sua cabeça qual é a atitude correta a tomar, ou como você consegue explicar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está avaliando e analisando de maneira lógica e, como o próprio nome diz, racional. Então, razão, a emoção é aquilo que você sente, e não é o sentir na pele, é o sentir no coração ou na mente, né? Lá dentro, né? Raiva, amor, paixão, nojo, o divertidamente está completo aqui, né? Ele fica lá trabalhando lá dentro. E a volição, que é a vontade, que tem a ver também um pouco aí com como que você se direciona para fazer alguma coisa e como que você controla os seus impulsos, enquanto que o desejo é o que está mais ligado com a emoção, a vontade está ligada com o controle do seu desejo, com o controle daquelas coisas que você tem para fazer. Expliquei mais ou menos? Tá certo. Não, eu gostei. E exatamente isso. Inclusive, uma das palavras que nós temos na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, por exemplo, é ter controle, não é isso? Então, exatamente isso daí. Tanto o nosso ser exterior quanto o nosso ser interior, então tudo deve estar sob o controle do Espírito Santo. Então, a razão, essa parte que a gente sabe somar, 2 mais 2 igual a 5. Não. Não? Então a minha razão não está funcionando bem. A volição, hoje eu queria ver de camisa verde. Por quê? Porque eu gosto de verde. Não tem nada a ver com futebol, né? Não. Mas eu vim de camisa preta. Não, preta não. Cinza. Porque essa.
é cinza. Então, é isso daí. E a tristeza e a alegria, por exemplo, nós somos alegres hoje porque estamos aqui na Expo Cristã. Isso é uma alegria. E nós vamos ficar um pouco tristes quando nós sairmos aqui. Então, é exatamente essa emoção. Então, é interessante como nós devemos entender isso daí. Agora, uma ideia muito interessante que eu já ouvi e já li também sobre vários autores é o seguinte, é que uma vez que o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, várias coisas que nós temos é trinos também. O Senhor tem repetido em nós, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra lá de Gênesis capítulo 1. E a partir daí, então, podemos dizer que o ser completo exatamente é constituído de corpo, alma e espírito. Agora que o senhor explicou muito bem a alma, aí o espírito é aquilo que está mais ligado com o fôlego De vida que o Senhor deu. que o Senhor deu. Então seria, entre aspas, assim, a parte mais divina do ser humano. Sim, ou aquilo sim. que é completado pelo sopro de Deus. Porque quando a gente olha para Gênesis 1, 27, ou aquela Isso. parte lá de criação, acho que a partir do 24, que é a criação do ser humano, você tem Deus pegando da criação e fazendo um boneco de barro. Mas ele pega aquele boneco de barro e sopra nele. Então ele coloca da essência dele, fazendo do ser Exatamente. humano digamos, um intermediário perfeito entre a criação e o Criador, e por isso colocado como o gestor, o administrador de todas essas coisas, lá em Gênesis 1, 27. Então, e aí a gente pode dizer que nós temos, se a gente fosse dividir assim o ser humano de maneira visível e invisível, a gente tem a parte visível, que é a matéria, Sim. que é o corpo, e a parte invisível, que aí você pode colocar tanto a alma, como essa parte visível criada da criação, quanto o espírito, que é essa parte invisível já ligada ao Criador e que é regenerada a partir do trabalhar, aí quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus. Então, daria para entender essa divisão mais ou menos dessa forma. Eu sei que tem gente que não concorda, que vai dizer que espírito e alma são sinônimos, mas tem palavras diferentes na Bíblia, isso a gente realmente pode verificar, podem até ser sinônimos, mas as palavras são diferentes. Alma é a psique, que também pode ser traduzido por mente, e o espírito é o pneuma, ou no Antigo Testamento, o ruach, que pode ser traduzido também como sopro, como vento, que é justamente o fôlego de vida. E tem outros textos que podem trazer alguma coisa pra gente disso, né, professor Tamir? Eu lembro de Eclesiastes 12:7, que vai falar que quando o ser humano morre, o corpo volta pro pó, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Exatamente. E um outro texto muito interessante também está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Interessante, o Senhor Jesus está falando aqui sobre essa situação e ele mostra claramente a questão de alma, né? Alma e corpo, ele faz essa divisão. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não se calem diante de blefes e das ameaças, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus, é Ele quem sustenta em suas mãos a vida, o corpo e a alma de todos. Exatamente. Na minha tradução, que é NVI, André, olha só. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar o quê? A alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Pois é, e esse até é usado como um argumento aí. O pessoal diz, aí alma e espírito tá meio que em sinônimo, né? Porque certo seria ele falar o espírito. Sim. Mas o importante é a gente entender que o ser humano é um ser completo, ele não faz sentido sem ou só o corpo, ou só o espírito, ou só a alma, ou só o espírito, ou só a matéria, ou imaterial. Nós somos um ser completo, por isso que existe a ressurreição. A gente morre, fica incompleto. Na ressurreição, a gente volta a ser completo. Exatamente. E com um corpo que não vai ter prazo de validade, não vai ter ruga, não vai ter doença, não vai ter mancha, não vai ter problema nenhum. Agora, glorificado. Nessa pergunta,
O que passará pelo juízo? Vai ser o nosso espírito? Se com a nossa alma a gente decide qual é a nossa vontade, com o nosso corpo a gente executa, o que vai ser julgado? O que vai ser julgado é a nossa alma. Porque o corpo, como o André acabou de falar, todos nós vamos voltar ao pó, conforme Eclesiastes diz. Mas graças a Deus, um dia esse corpo vai ser restaurado, vai ser um corpo glorificado, igual a Jesus. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 3 também, ele fala uma coisa muito linda. Assim que... Essa questão do microfone é muito interessante. Assim que nós enxergarmos Jesus, nós vamos ser que nem Ele. Então é impressionante. Então nós vamos ter um corpo, sim, glorificado. Mas o que vai passar pelo juízo é exatamente o nosso ser interior. O André também tinha mencionado aqui, nós temos um ser exterior, que é o nosso corpo, mas temos um ser interior, que é a nossa alma e o nosso espírito. E para você que está aqui na feira, sente-se e venha assistir o programa. Olha, o pessoal está chegando, eu sei que tem gente almoçando, eu sei que o pessoal vem aqui mais no período da tarde, mas ó, se você está ouvindo aí a gente falando ao fundo, então já vem aqui para o meio do salão, pertinho da Lion Editora, porque hoje também, quem ficar até o final, né, Itamir? Acho que merece ganhar aqui um kit seu. Aproveita para falar do que você tem publicado pela Isso. RTV Brasil. Olha, a nossa rádio, a nossa rádio mesmo, né? Ela tem 3 polos bem importantes, que é uma rádio, uma missão e Editora. uma editora. Olha só que coisa linda. O Senhor tem dado já a essa instituição cristã 55 anos de vida. Estamos comemorando nesse ano de 55. Ano que vem, logo em fevereiro, nós comemoraremos 56. Olha que coisa bonita. E aí, nós temos uma missão, isso é, nós atingimos várias outras situações além da rádio. Temos uma rádio que realmente nós temos o prazer e a missão, o foco de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos uma reunião da diretoria da rádio e com o comitê executivo, que nós tratamos de todos os detalhes que o Senhor vai nos dando, oportunidades que Ele vai criando para nós, e nós vamos entrando porque o Senhor tem aberto portas para nós. E nós temos também a editora, e a editora faz exatamente isso. Ela publica nossos livros e, no caso do meu caso aqui especial, ela publica os comentários que nós já temos escrito sobre todo o Novo Testamento. Então, até dezembro de 2025, se Deus nos permitir, vamos ter os 27 comentários do Novo Testamento. Todos os livros. E, além disso, nós vamos ter também 301 perguntas, ou então 101, 201 perguntas, para que você possa estudar melhor ainda a Palavra de Deus. E a partir daí, André, nós temos essa missão muito gostosa que pertencemos, né? É verdade. E olha, como dizem os nossos ouvintes que acompanham sempre os programas com a RTV Brasil, não tem como você ficar na superfície, porque o conteúdo da rádio, ele é denso, é para mergulhar nas escrituras, para que você conheça a verdade, até porque, né, Cristo falou que conhecer a Ele, conhecer Exatamente. a Deus já é a vida eterna. Então, que você possa conhecer, e a RTV Brasil quer te levar a fazer isso, conhecer Exatamente. mais da palavra. Vamos com a pergunta do Samuel Matos. Por que o crente deve frequentar uma igreja? É verdade. Se eu tenho acesso à Bíblia, a palavra de Deus, e Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e eu sou templo do Espírito Santo, com meu corpo, para que eu vou arranjar sarna para me coçar com um monte de gente que é difícil? É interessante. Por que o crente deve frequentar a igreja? Porque ele é membro do corpo de Cristo. Uma das figuras que Paulo usa no Novo Testamento para descrever a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Senhor. Enfim, nós temos várias figuras que mostram quem é a igreja. Mas nessa figura do corpo de Cristo, nós temos que lembrar o seguinte. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, uma palavra muito importante. Nós somos membros
E nós somos muitos, mas somos membros que formamos um corpo só. Mas esse corpo, para ser completo, ele tem que ter vários membros. Se um corpo, infelizmente, tem um membro que não está no seu lugar certo, ou então não tem um membro, ele está incompleto. Então, nesse sentido, por que um crente deve frequentar a igreja? Porque ele é parte do corpo de Cristo. E só o corpo de Cristo é que nos concede também que o corpo seja edificado, que vá crescendo. Você está com... Sim, é fácil entender Isso. como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido Isso. em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dizemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido, que costumávamos tomar decisões de forma independente e agora vivemos uma vida plena e integrada, onde Ele tem a palavra final a respeito de tudo. Exatamente. Então, é muito interessante isso, mas eu sei que o André tem um texto muito bonito também, e é uma palavra muito direta, né? Em termos de corpo de Cristo. Aparece lá em Efésios capítulo 4, 15 e 16. Porque nós temos que entender exatamente isso, a preciosidade de sermos membros do corpo de Cristo. E é interessante que quando Paulo fala lá em Gálatas 3, 28, não há judeu, não há grego, não há pobre, não há rico, não há analfabeto ou um doutor, todos somos um em Cristo Jesus. E a partir daí, quando nós somos todos um só corpo, então realmente nós temos essa bênção, né, de poder ter essa relação muito legal. Lê para nós, André, e você pode explicar esse texto também muito legal. Em Efésios 4, de 15 a 16, diz: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Interessante. O que eu acho legal é que quando eu li a Bíblia, quando eu era adolescente, faz uns 2 anos mais ou menos, eu olhava para textos como esse e falava, eu vou alcançar a medida da plenitude do homem perfeito se eu ler bastante a Bíblia, se eu orar muito, se eu jejuar, né, se eu fizer algumas coisas assim que virar quase que um monge, né, para poder alcançar uma espiritualidade assim master. E aí eu olho para esse texto e eu vejo que, na verdade, a gente só consegue alcançar uma espiritualidade realmente madura se a gente estiver junto com outras pessoas. Sim. E essas pessoas, a gente vai ter que tanto exercer os nossos dons e talentos com elas, né? Tanto falar, conversar, aconselhar, quanto também sermos aconselhados, sermos ouvidos e ouvirmos muitas vezes algumas coisas que podem até parecer incômodas. Então, assim, todo ser humano, ele é pecador, mas o cristão, quem acredita em Jesus, é pecador redimido. Ele já Graças foi a Deus. salvo por Jesus. Então, existe uma possibilidade muito grande, inclusive, se forem pessoas sérias, da gente poder melhorar quando nós estamos junto com outras pessoas. É que às vezes isso é incômodo e às vezes até é decepcionante. A gente está numa comunidade de fé, às vezes a gente se decepciona com pessoas, porque a gente vê a humanidade delas, a gente vê como elas são falhas, como elas são limitadas e como elas são dependentes de Deus. Mas quando a gente se encontra dessa forma, a gente vê uma oportunidade para nós podermos exercer o nosso dom, para nós podermos fazer a nossa parte e também juntos podermos crescer, podemos avançar. E é assim que a gente avança. Tem uma figura de linguagem que eu gosto muito, professor Itamir, que é a figura da fogueira, né? Uma brasa, se ela está fora da fogueira, ela vai se apagando, né? Agora, para ficar quente, ela tem que permanecer ali junto onde o fogo vai arder, vai queimar e vai esquentar. Uma palavra muito interessante que você mencionou rapidamente, mas é importante destacar, é o seguinte, que nós vamos poder oferecer aquilo que Deus tem nos dado para as outras pessoas. Mas é bem importante também saber que as outras pessoas vão poder nos ajudar também. Então, quando nós estamos juntos no corpo de Cristo,
as pessoas podem ministrar para nós também. E com isso, não só nós crescemos, mas como eles também crescem, porque estão usando os dons que o Senhor tem nos dado. Então, esse entrelaçamento, né, em que eu faço e eu recebo, mostra de que nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente olha lá para o texto de Atos, parece uma igreja tão viva, tão dinâmica, que quem ia querer ficar de fora de uma coisa assim? Isso. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via e todos os dias o número deles aumentavam e Deus é quem acrescentava quem ia sendo salvo. Exatamente. E também, não participar de uma comunidade assim seria perder muito, porque é uma alegria, uma festa, uma celebração e um senso do que Deus fez por nós, então eu vou lá com gratidão. Eu participo atualmente de uma comunidade que é assim, é uma alegria. Eu espero o domingo chegar, minhas filhas também, mas eu sei que talvez muitos ouvintes nossos estejam em comunidades que talvez está faltando essa dinâmica, tá sendo muita religião e pouco espírito conduzindo, Itamir. Como a gente consegue perceber isso? É exatamente isso daí. Uma coisa que é importante a gente lembrar também, olha, é muito interessante isso daí. Nós temos uma outra figura que Paulo usa também. Nós temos o corpo, mas temos uma família. Nós somos uma família. E numa família, eu gosto de estar com a minha família, né? Eu creio que cada um de nós temos uma experiência pelo menos boa ou então razoável. Por quê? Porque na família existem também situações não muito agradáveis, né? Briguinhas e tal, um fica chateado com o outro e assim por diante. Então, também na igreja, no corpo de Cristo, isso também acontece. E nós temos que entender que esses detalhes são obra de Deus, porque Deus coloca pessoas ao nosso lado, pessoas que Ele sabe que vão ser úteis para o nosso crescimento, e nós seremos úteis para o crescimento de outras pessoas. Então, não pense que você vai ficar numa igreja e tudo vai ser perfeito. Não, nós somos seres humanos, como o André falou, pecadores sim, mas regenerados, graças a Deus, mas temos alguns problemas ainda. Então, quando nós estamos juntos, é que nós vamos crescendo, que nós vamos, então, sendo edificados e o crescimento vem exatamente porque estamos trabalhando uns com os outros e assim Deus vai nos abençoando. Quando a gente está junto, tem um texto de Eclesiastes que também vai falar que é melhor serem dois do que um. Sim, boa. Porque quando um cai, o outro ajuda a se levantar. Eu gosto também de outro texto que está lá em Gálatas 6, do 1 ao 2. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são fortes devem ajudar ele a se recuperar. Exatamente. Carreguem os fardos, né, as cargas, o peso, ou a gente poderia dizer hoje em dia a mala pesada um do outro, ainda que essa mala possa ser uma pessoa sem alça, mas carregue o peso um do outro e dessa forma vocês vão cumprir a lei de Cristo. Exatamente. Então, cumprir a lei de Cristo também está em ajudar outras pessoas. Não tenha dúvida. A figura da cruz é legal nisso, né? Porque sim, Jesus salvou a gente para a gente ser reconciliado com Deus, mas também para a gente experimentar a reconciliação exatamente. Um com o outro, né? A figura vertical e a figura horizontal. Exatamente. E quando a gente lê Mateus capítulo 18, levem isso muito a sério, a partir do versículo 18 também. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordarem exatamente. Em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenha dúvida que eu estarei ali. Itamir e André, a nossa motivação para ir para a igreja, para você que está cansado, para você que teve uma semana exaustiva e pensa, poxa, eu trabalho de segunda a sábado e domingo, eu tenho que ir para a igreja. Saber que ali, além de Deus estar, a gente deixa Ele alegre, pois foi isso que Ele pensou para a gente. Exatamente. Então, essa alegria é a alegria que é fruto do Espírito mesmo. Então, quando você tem o Espírito Santo dirigindo a sua vida, tendo liberdade para você louvar a Deus, dando liberdade para Ele te dirigir,
você tem esse fruto do Espírito. Então, mesmo que você tenha passado por uma semana muito delicada, difícil, você vai se reunir com o seu corpo, você vai se reunir com a sua família. Então, vai ser um momento de alegria. E a partir daí, nós temos então essa palavra de ir para a igreja sim. O senhor usou uma palavra muito legal, né? Família. Exatamente. Porque quando a gente tem uma reunião de família, por mais difícil que seja a família, a gente quer uma família boa, Sim. saudável, junta. Quem não tem isso, deseja isso de alguma maneira e dá um jeito de arranjar com amigos, com outras pessoas. Isso A mesmo. igreja, ela é um ambiente criado por Deus que deve ser mantido pela gente quando a gente busca Ele para ser bom e agradável, como está lá em Salmo 133. Exatamente. Como é bom e agradável Que os irmãos... viverem unidos os irmãos, né? Que os irmãos vivam em união. Então, quando a gente vive em união, quando a gente ama o outro, quando a gente se esforça para estar junto e para permanecer unido, independente da forma, mas muito mais ligado ao conteúdo, aí a gente ganha muito, Deus é glorificado, Deus é exaltado e a gente também ganha outras pessoas aí por consequência, né? Então é muito gostoso ser igreja saudável. Isso. E eu quero agradecer você que está nos assistindo, tanto pelo YouTube quanto você que está aqui sentado aqui na Expo Cristã. E você que está só ouvindo aí de fundo, vem mais perto para ouvir melhor, porque o Itamir Neves, nosso apresentador do programa, está respondendo perguntas que foram feitas pelos nossos ouvintes lá da RTM Brasil. Então você pode ouvir aqui as respostas e ainda concorrer a um kit. Conta aí para a turma que está chegando agora um pouquinho das suas publicações. Eu quero aproveitar também para falar que nesse QR Code que vocês estão vendo aqui, ele dá acesso às redes sociais. Então você apontando aqui o seu celular, você vai conseguir ver onde que a RTM está, o que ela tem feito. São mais de 50 programas que a gente tem, são gratuitos, você pode ouvir no site, pode ouvir no seu aplicativo. Então confere lá apontando aqui o seu celular para o QR Code que está nessa tela. E nós somos editora, por isso que o Itamir tem esse livro e muitos outros. Isso, nós temos, graças a Deus, pela misericórdia dele, nós temos um programa muito interessante na Rádio Transmundial, que é o programa Através da Bíblia, um dos programas mais ouvidos pela rádio. Nós temos outros grandes programas muito bonitos que edificam a gente e eles estão na grade, né, da nossa programação. E nesse programa Através da Bíblia, nós tivemos a oportunidade também de estar escrevendo os livros que nós estudamos. Estudamos todos os livros durante 5 anos. 5 anos. Meia hora por dia. Se você é uma pessoa fiel e disciplinada, você vai acompanhar a leitura da Bíblia e o estudo da Bíblia durante 5 anos. Muito bem. E aí, então, pela graça de Deus, nós temos já feito os 27 comentários do Novo Testamento. Então, se você quiser um dia adquiri-los, é só entrar no site da Rádio Transmundial, clica lá no loja e você vai encontrar então esses materiais para você estudar, se desenvolver. E temos um livreto também para cada um dos livros do Novo Testamento, 301 perguntas, ou então perguntas que vão ajudá-lo a conhecer mais o conteúdo daquilo que Deus tem dado para nós na sua palavra. Então, nós vamos ter vários livros assim e muita gente, André e Renata, tem usado eles na escola dominical, porque é um livrinho pequeno, fácil de ser adquirido e aí você vai poder estudar tanto na palavra de Deus como também no próprio comentário. Se você quiser comprar o comentário, você então vai ter esse conteúdo para estudar a palavra de Deus. Vamos agora com a pergunta da Rosângela. Pode-se tomar um golinho de cerveja quando se tem vontade? Ontem eu estava com uma dor nas costas e o meu marido abriu uma latinha. Eu não resisti, eu pedi um golinho, me aliviou até a dor. E agora estou com vergonha de ter bebido esse golinho. Domingo será Santa Ceia, eu fiz errado, oh meu Deus! Muito interessante. Não, eu confesso que quando a gente recebeu essa pergunta, eu fiquei com uma dó. Na vontade que o Itamir já respondesse na hora. Exato, eu queria abraçar né? você, Rosângela. Relaxa. Se você acha que você fez errado, o que você faz é pedir perdão para Deus. Exato, O próprio texto sobre a ceia fala: examine-se a si mesmo. Isso. Né?
peça perdão, então você bebe do cálice. Então, calma, isso vale para qualquer pecado, qualquer erro que você entende que você cometeu. Exato. Então, mas eu não sabia, André, aqui é interessante, hein? Que um golinho de cerveja... Alivia a dor nas costas. Exatamente. Pode tirar a dor das costas. Essa é uma receita nova. Muito bem. E aqui o que eu acho mais interessante é que ela fala, e domingo será Santa Ceia. Será que eu fiz errado? Oh, meu Deus! Não, você não fez errado. Se você teve vontade e se isso dependeu da sua relação com Deus, há um texto muito claro lá em Romanos, capítulo 14, versículos 20 até 23. Nós colocamos aqui na nossa folha de capítulo 14, 20 e 21, mas eu quero ler até o capítulo 14 de Romanos, versículos 20 a 23. Eu vou pedir para a Renata fazer essa gentileza para nós, lermos esse texto, porque esse texto é como o André acabou de falar, para qualquer situação. Não é só para um golinho de cerveja, não. Não, para qualquer situação, entre aspas, pecaminosa, você tem uma palavra muito clara da palavra de Deus aqui para nos orientar. Por favor, Renata, 14, 20 a 21. Já disse e repito, toda comida é boa, mas pode se tornar má se vocês a usarem mal, fazendo que os outros tropeçam e caiam. Quando vocês se sentarem para comer, a preocupação principal não deve ser alimentar-se, mas compartilhar a vida de Jesus. Portanto, sejam sensíveis e educados com os outros que estão à mesa. Não comam, façam ou falem nada que interfira na livre troca de amor cristã. Continua lendo, vamos ver se chega até o 23. Cultivem o relacionamento com Deus, mas não imponham aos outros. Vocês serão felizes se o seu comportamento e sua fé forem coerentes. Mas se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se o seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então estão errados. Muito interessante. Nós temos, então, uma liberdade, um livre-arbítrio para tomar decisões, né? Graças a Deus, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a nossa comunhão bem íntima, né, com o nosso Deus. É a questão que o André mencionou agora há pouquinho. Religiosidade, não. Por favor, não. Mas intimidade com Deus, com certeza. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então... o que Deus quer uma relação, um companheirismo conosco de uma maneira muito especial, em que nós vamos tratá-lo como pai, e ele como pai vai nos abençoar, vai nos orientar. E esse detalhe aqui, no final, André, eu quero que você comente um pouco. E tudo que não provém de fé é pecado. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Exato. Quando eu fico com dúvidas, o que eu faço? Você age com base no seu referencial e na sua dúvida, aí você está agindo de maneira errada. Você tem que agir conforme, como disse aí o Eugene Peterson, né, na mensagem, né? Você tem que agir de maneira coerente com aquilo que você acredita. Eu vou dar um exemplo. Sim. Então, eu estou numa comunidade de fé que ela é mais fechada em relação à bebida alcoólica. Então eu tomei a posição de me abster de bebida alcoólica, por uma coerência com a comunidade na qual eu vivo. Então essa é a minha postura, essa é a minha posição de manter-me junto e fiel à minha tradição, à minha comunidade. Agora, na Bíblia, a gente não encontra nenhum texto que diga que beber e ingerir bebida alcoólica seja pecado. Pelo contrário, como está dito aí em Romanos, a gente tem liberdade para consumir qualquer alimento. Não existe alimento impuro diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus falou, né? Não é aquilo que entra que contamina o homem, e sim aquilo que sai. Boa. Então, a gente precisa entender que se a gente toma a decisão por abstenção, é uma decisão que precisa também estar coerente com os princípios e valores cristãos. Eu tomei essa decisão, primeiro,
é uma questão de saúde que eu tomei, uma decisão particular, é uma decisão também em relação ao cuidado. Quando eu ingeri bebida alcoólica, isso não me fez bem. E uma decisão de tradição, para eu não causar escândalo com as pessoas da minha comunidade de fé, da minha igreja, que para mim é o motivo mais importante de todos. Sim, sim. Então eu não quero causar escândalo, eu não quero causar problema, eu não quero deixar pessoas magoadas, eu quero ter liberdade com elas e que elas tenham liberdade comigo. Então eu tomei essa decisão. Agora, o que a Bíblia fala de maneira muito séria é a respeito da embriaguez. E eu acho que eu sou fraco, sim, sim. Eu acho que eu sou fraco e eu acho que eu tenho tendência. Então eu optei por ficar na minha, e porque eu sei que me embriagar, perder a consciência, isso começa a se tornar idolatria. Porque eu jogo a minha alegria não em Deus, eu jogo a minha satisfação não em Deus, mas sim em uma outra coisa. E isso já está errado. Exatamente. E aí eu queria mostrar um outro versículo muito delicado, porque fala sobre um outro assunto, mas o começo dele nos mostra exatamente isso que você estava falando. Efésios 5:18 é um texto muito interessante que merece a nossa consideração. Não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco, cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo e em qualquer situação. Então, exatamente isso. Como é que eu vou cantar com alegria? Quando eu estou deixando o Espírito Santo me dirigir. Ele vai me dar alegria e eu vou poder, então, cantar de uma maneira tranquila, não porque eu tomei alguns goles a mais e estou alegre, não. E muitas vezes a bebida, ela faz com que a pessoa não fique alegre, ela fique meio abatido, fica meio cansado, meio triste. Então, cuidado com a alegria que você vai buscar. Um outro detalhe importante que nós temos que relembrar é o seguinte, próprio Paulo pediu para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, porque era um medicamento para ele arrumar os seus problemas físicos, né, intestinais. Então, nós temos que ter essa liberdade. Agora, é importante que a gente tenha essa ideia de que a embriaguez, sim, essa é proibida por Deus, porque você então sai do seu controle. Não é mais quem está controlando, não é mais o Espírito Santo, é o álcool. Então, nesse sentido, nós temos que entender que isso realmente é pecado. Agora, como o André falou, e falou muito bem, nós temos que entender o nosso contexto. E aí eu tenho que mostrar, eu morei algum tempo atrás, bastante tempo atrás, no Rio Grande do Sul. E lá nós temos uma boa colônia alemã. Uma colônia alemã que é uma colônia cristã e é alemã, que vem lá da Europa. E estão aqui na parte sul do país, que é a parte mais fria, né, vamos dizer assim, do nosso país. Então, nessa colônia alemã, nessas igrejas alemãs, nós temos mais liberdade com a questão desse pequeno golinho, né? E não é só porque é Santa Ceia, não. Santa Ceia é um culto normal de gratidão a Deus por aquilo que o Senhor Jesus fez. Então não é um culto diferente. É diferente porque eu estou me lembrando de Jesus, mas eu devo me lembrar de Jesus em todos os cultos. Então, lá na colônia alemã, aqui no Rio Grande do Sul, e eu frequento uma igreja, André, Batista Alemã, verdade, em São Paulo. Verdade. Então, ali eu tenho irmãos que têm um pouco mais de flexibilidade. Não que se embriagam de jeito nenhum, mas não tem tido problemas com relação a um golinho que tira a dor das costas. Então, nesse sentido, nós temos que ter essa flexibilidade. Temos que pensar nos nossos irmãos, se vamos escandalizar ou não, e temos que pensar nos nossos irmãos, se vamos edificá-los ou não. Então, trazendo tudo isso à consciência, por exemplo, examinando também se quando você bebe, você continua consciente das suas ações, se você não se torna uma pessoa violenta, agressiva, se você continua amoroso, sadio. Agora, uma coisa, Itamir, para a nossa irmã que ficou preocupada com isso, a gente começou lendo um texto que a gente tem que saber que se aquilo nos atrapalha e a gente acha que é errado, então é melhor não fazer.
Mas se agora ela entendeu, depois de todas essas explicações, que não há problema em si, em beber, ela pode então começar a fazer essa prática, só que de maneira consciente, analisando, percebendo. Qual que é a instrução que você daria para deixá-la tranquila? A instrução é a seguinte, não é que você agora, a partir de agora, você vai começar a tomar golinhos, não. Não. Se por acaso você está numa festa, e então, numa festa de casamento, serve um pouquinho de champanhe, alguma coisa assim, não tem problema. Mas não vai procurar agora fazer isso só porque agora você tem essa liberdade. Faça quando houver necessidade. Agora, se você tem necessidade, aí então já é um pouco mais delicado, porque não é a necessidade que você tem para se alegrar é o Espírito Santo. E um teste legal também de se fazer é, será que ela está com vergonha de falar sobre isso na igreja? Se ela não tem liberdade de falar sobre isso na sua comunidade local, aí ela precisa pensar no seguinte, de duas uma, ou ela se abstém por amor aos seus irmãos da sua comunidade local, ou ela se muda para uma comunidade local que tenha mais liberdade. Mas eu diria assim, eu acho que nós vivemos num contexto brasileiro com muito risco no caso da bebida alcoólica. E nós temos outras alternativas de bebidas e comidas que fazem bem também, que são tranquilas e que não oferecem nenhum risco nessa área. Então, eu entendo que a gente precisa buscar também um aconselhamento e um apoio da comunidade local, uma orientação ali da comunidade de fé, porque é isso que a Bíblia fala, né? Não ferir nossa consciência, não ferir o nosso irmão e a gente também não perder a nossa consciência, não perder a nossa sanidade por causa de uma escravidão. Aí tem vários textos, né? Você tem Provérbios 21 que fala da escravidão pela bebida, em Gênesis 9, 20 a 21, um texto triste sobre algo que os filhos de Noé cometeram, filho de Noé, né, cometeu uma coisa terrível. Então, Efésios 5,18, que fala sobre embriaguez. Então, você tem diversos outros textos aí que vão falar para você, toma cuidado. Exatamente. A ideia é exatamente essa. O que Deus quer de nós é que tenhamos maturidade, né? Para que possamos tomar as decisões que Ele mesmo está nos dando oportunidade, porque com isso nós vamos crescendo. Então, quanto mais nós estivermos pensando, por exemplo, em glorificar o Senhor, a pergunta mesmo muito boa que podemos fazer é, será que com essa atitude eu estou glorificando a Deus? E aí você tem a sua consciência, você tem a sua liberdade com Deus, e aí você vai tomar ou não o golinho de cerveja que tira a dor das costas. E você que está por aqui, sente-se, fique à vontade. Na Expo Cristã, onde acontece esse Entendendo a Bíblia ao vivo. E você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, muito obrigada. Nós vamos aqui para a nossa última pergunta. Pastor Marcos Garcia, nosso ouvinte lá da região de Ribeirão Preto, falou assim: Renata, por gentileza, peça para o pastor Itamir e para o André comentarem e explicarem em tempo oportuno a passagem de Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 25, a respeito de Pedro e João em Samaria. Eu acho bem interessante. Muito bem. O André vai ler todo o texto, que é um texto um pouco longo, mas você precisa entender a história. Entendendo o contexto, nós vamos poder dar uma resposta agradável diante da palavra de Deus, não agradável ao Márcio. O pastor Márcio é um amigo nosso, é parceiro nosso. E é um prazer saber que ele está nos ouvindo e que tem mandado essa pergunta para nós. André. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos e era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição,
pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura Olha só. e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. André, sabe o que eu estou vendo nessa passagem? Um texto muito bonito. A palavra de Pedro aqui é uma palavra divina mesmo, orientada por Deus, né? Dando uma palavra séria para esse Simão. E muitas vezes nós temos que lembrar de alguns outros textos que podem nos ajudar a entender todo o detalhe. Primeira coisa que eu me lembro é uma passagem que o Senhor Jesus dá para nós lá em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. Mas isso eu vou deixar daqui a pouquinho. Eu queria lembrar, e eu estava falando com o André um pouco antes sobre isso, é um texto muito lindo, muito lindo. Quando Jesus está com os discípulos indo lá para Cesareia de Filipe, lá para o norte de Jerusalém, da Judéia, ele pergunta para os discípulos: o que o povo acha do Filho do Homem? O que o povo acha de mim? Uns dizem que o Senhor é um profeta, que é João Batista que ressuscitou, o Senhor diz que é Jeremias, e assim por diante. E aí Jesus falou: bom, não é nada disso, né? E vocês, o que vocês acham? Aí, que adivinha quem falou? Pedro, né? Pedro falou: espera aí que eu vou falar. O Senhor é o Cristo, Filho de Deus, tal, tal, tal. Aí Jesus coloca Pedro no seu devido lugar. Pedro, na verdade, quem te deu essa orientação não foi você, não foi a tua inteligência. É a revelação do Pai. Muito bem. Mas porque você falou, foi usado pelo Senhor, pelo Pai, você vai ter a oportunidade de ter as chaves para fazer o quê? Para abrir as portas para a igreja do Senhor. E aí, quando nós olhamos para o livro de Atos, André, é impressionante. Deus ajuda Pedro, o Senhor Jesus, então cumpre a sua promessa, e Jesus faz o seguinte: faz com que Pedro abra as portas da salvação, da igreja, né, para os judeus, no capítulo 2 de Atos, para os samaritanos, no capítulo 8 de Atos, e para os gentios, no capítulo 10 de Atos. Então, quem é usado pelo Senhor para abrir a igreja, para abrir o caminho da salvação, para judeus, samaritanos e gentios, é o apóstolo Pedro, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Ok, aí a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: por que em Samaria a igreja entendeu que João deveria ir com Pedro? Lógico que os dois eram bem companheiros, mas é interessante a gente lembrar de um outro texto, André, que está lá em Lucas 9, 52 a 54. Você vai ler para nós? Sim, abri nele aqui, inclusive. É muito legal. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João João? perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Nossa. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, interessante. A pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: por que João teve oportunidade, por que Deus deu essa oportunidade para João perceber que também os samaritanos poderiam receber o quê? O Espírito Santo. Porque alguns meses antes ele queria colocar fogo do céu para acabar com aquela aldeia. Então é interessante.
o Senhor usa Pedro para colocar o evangelho para quem? Judeus, samaritanos e gentios. E aí ele usa também João para entender, para mostrar que os samaritanos também são filhos de Deus, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, não temos divisão de raça nem nada. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo. Romanos 8,16 diz exatamente isso, né? O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Então, eu creio que o pastor Márcio pode entender exatamente isso. Pedro foi usado como promessa daquilo que o Senhor Jesus prometeu para ele, e João foi usado para que ele também soubesse que os samaritanos também poderiam aceitar Jesus. Tanto é que quando a gente lê no capítulo 7 e 8, a gente vê Filipe pregando e vários samaritanos sendo convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, vale a pena a gente lembrar que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente, ele permitiu que Pedro e João estivessem lá quando aconteceu o que é chamado de Pentecostes samaritano. Exatamente. Que foi quando o Espírito Santo cumpriu uma parte ali do ide por todo mundo, né? Ou melhor, serão minhas testemunhas em Jerusalém, exatamente, que foi o primeiro Pentecoste. Exato. Na Judeia, exatamente, que estava acontecendo, se espalhou em Samaria, exatamente, foi o segundo, mesmo. E até os confins da terra com Cornélio lá no capítulo 10. Então, a gente vai entender que existiram essas etapas, e aí aconteceu o recebimento do Espírito Santo por parte dos samaritanos, e houve uma imposição de mãos apostólica, né? Eles eram apóstolos e puderam presenciar isso. E aí que estava ali por perto, que até tinha sido batizado, mas que estava com más intenções. E aí a gente vê que pessoas com más intenções e querendo ter algum proveito financeiro com a fé é algo muito antigo, de 2000 anos atrás. Então, Simão, o mago, tentou fazer isso, foi repreendido, porque não tem dinheiro que compre o dom do Espírito Santo. E aí, depois disso daí, ele até mostrou algum temor, né? Mas o texto não diz o que aconteceu com ele. Existe uma tradição que fala que ele foi o precursor de heresias, exatamente, como o gnosticismo. Exatamente. Então, o fato é que ele aparece aqui como alguém que já demonstra ali, a gente que vai entrar com interesse financeiro na fé. Exatamente. E a gente precisa ter cuidado e agir com ousadia do Espírito para repreender esse tipo de atitude. É isso mesmo. Muito bonito pensar que não há jeito de conquistar esse espírito. Não é nada que a gente faça ou deixe de fazer, né? Os samaritanos não eram mais especiais ou não fizeram algo por merecer, e do mesmo jeito que Simão, que era influente ali na região, quando viu a proeminência de Pedro e de João por conta do Espírito, tendo esse poder, ele queria, eu quero esse poder também. Eu não quero me submeter a essa vontade, mas eu quero poder para realizar o que eles têm feito também. Exatamente. Enquanto esse poder é um dom gratuito de Deus, que a gente não faz nada para merecê-lo, é de graça, mas precisa querer se submeter a essa vontade. A isso nem todo mundo quer o poder. Exato. Mas não quer se tornar dependente exatamente de Deus, né? Se eu preciso negar a mim mesmo e me submeter a Deus, aí sim o Senhor vai me usar. Mas quando eu quero manter a minha posição, né? Eu quero esse poder porque também vou fazer uma uaça aqui em Samaria. Não. Sinto muito, querido Simão, mas você tem que se arrepender. A palavra de Pedro é muito incisiva, né? Se arrependa. E graças a Deus a gente tem que saber, e você que está nos ouvindo, está nos vendo por aí, olha, qualquer pecado, quando nós confessamos sinceramente, nos arrependemos, o sangue do Senhor Jesus, o que é? É poderoso para nos limpar do pecado e nos purificar de toda a heresia, imundície, idolatria e etc. Muito legal, né? Eu fico imaginando que causou, né, esse nome de Jesus, o poder que está acima exatamente de todo nome. Porque é o poder que não dava para comprar nem com prata, nem com ouro. E quando eles viam as curas que eles faziam, e eles
E muita gente ali queria pagar, por isso ele falava, não, vocês não estão entendendo, não é da gente. Exatamente. É o nome que tem Exato, operado isso. Exato. A gente tem aqui uma outra discussão aí, né? Essa de Simão é até mais fácil de explicar, mas uma outra discussão que tem é se é possível você aceitar Jesus primeiro e depois receber o Espírito Santo. Existem outros textos que vão dizer que todo aquele que recebe Jesus como Senhor aceita o Espírito Santo, e acho que o principal dele está lá em 1 Coríntios 12, Isso. que fala que todo aquele que é de Cristo tem o Espírito Santo. Né? Efésios 1 vai dizer que você recebe o Espírito Santo como selo da salvação. Então não é possível que alguém seja cristão, creia em Jesus, seja discípulo de Jesus e não tenha o Espírito Santo. Exatamente. Agora, você pode se encher do Espírito Santo ou não. Você pode ter experiências com o Espírito Santo. O fato aqui é que havia uma outra ocasião especial. Filipe pregou a palavra e preparou os corações, pregou o batismo de arrependimento, mas os apóstolos estavam ali com uma autoridade especial e levando esse batismo no Espírito Santo, essa demonstração do Espírito, agora para um povo que estava sendo reunido novamente, cumprindo profecias, sendo reunido novamente como povo de Israel, e depois a inclusão de gente que não era de Israel, como Cornélio, dentro disso daí. Então isso é uma explicação teológica do que está aqui. Agora você pode crer no Espírito Santo como uma segunda bênção, né? Como um, digamos assim, um upgrade espiritual. Alguns creem dessa forma. Esse seria chamado de batismo no Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo está em todo aquele que aceita Jesus como Salvador, isso é o que ensina a Bíblia pra gente. Exatamente. Não há cristão sem o Espírito Santo. O cristão tem o Senhor Jesus, tem o Espírito Santo, e aí o Senhor Jesus fala que quem me ama, o Pai virá e fará morada nele. Então, a Trindade está aqui quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que vocês têm acreditado, têm conhecido, têm se enchido do Espírito Santo e têm nos enchido de excelentes perguntas. Então, aqui a gente quer agradecer muito a tua companhia. Obrigada por estar conosco hoje num cenário diferente, num ambiente diferente, mas sempre com o nosso querido Itamir aqui para responder as perguntas. Obrigada, Itamir. Obrigado, Renata. Obrigado, André. Obrigado por quem está nos ouvindo, quem está nos vendo. Nós queremos desejar a vocês as mais preciosas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu também agradeço, Renato. Obrigado a todos que acompanharam este momento especial aqui na Expo Cristã do Entendendo a Bíblia. Agradecendo novamente a Lion Editora, a organização também do evento, que nos possibilitou estarmos juntos aqui neste espaço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue enviando as suas perguntas, curtindo a nossa página no YouTube, também se inscrevendo, curtindo esse vídeo e compartilhando com outras pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.